Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou Rafael Pacheco e hoje eu vou falar com vocês sobre obsessão espiritual, sobre as diversas formas que os obsessores se utilizam para nos atacar. E antes que eu me esqueça, se você acha que esse tipo de conteúdo é importante para o teu despertar espiritual e para o processo de expansão de consciência, de reforma íntima, de interiorização, de autoconhecimento, se você acha que esse conteúdo é importante, deixa o like, compartilha com os amigos e, se possível, deixa um comentário engrandecedor, que isso é muito importante para o canal, isso ajuda muito o canal. E somente dessa forma o vídeo pode ser distribuído para mais e mais pessoas. Então agora vamos para o vídeo. Quando a gente fala de processo obsessivo, é extremamente importante que a gente compreenda que os espíritos obsessores, eles atuam de diversas maneiras para capturar a sua presa, que pode ocorrer de forma bastante espaçada, de tempos em tempos, e situações bastante específicas quando a gente acaba abrindo um pouquinho da guarda, ou por uma influência um pouco mais constante, diária, bastante persistente, praticamente em todas as situações ao longo do dia. Claro que tendo maior ou menor êxito, mas com uma determinação imparável, inabalável. E normalmente com o intuito de dominação total da vítima, tentando fazer do encarnado uma espécie de fantoche de carne e osso. E os métodos de atuação desses obsessores, eles apresentam uma variedade impressionante. Se a gente parar para analisar, existem técnicas das mais variadas, que se eu tirar aqui o dia, semana toda, é capaz de eu não conseguir enumerar tudo, tá? São diversas técnicas empregadas de acordo com cada obsessor, de acordo com cada vítima, de acordo com a relação do obsessor com a vítima, enfim, as abordagens obsessivas, as estratégias dos obsessores são as mais variadas possíveis. Então, eu acredito que seja praticamente impossível que a gente consiga enumerar minuciosamente, detalhadamente, todas as técnicas, todas as abordagens. Mas no meio de tudo isso, uma coisa fica bastante clara, dentro dessa variedade de ataques obsessivos, de formas de ataque. A gente consegue separar todos esses ataques basicamente em 3 tipos de ataques, em 3 modos distintos de atuação, por mais que esses modos de atuação sempre estejam, em certa medida, razoavelmente alinhados. Então vamos lá para os 3 modos ou para as 3 estratégias que os obsessores costumam utilizar contra nós. A primeira forma de ataque é o que eu chamo de ataque à distância, que consiste no ataque ao pensamento, uma forma de ataque telepático, onde o obsessor ataca o pensamento, o fluxo de pensamento do indivíduo, seja de maneira sutil e moderada ou de maneira mais abrupta, de forma mais rígida. O obsessor mais moderado, às vezes até mais inteligente em alguns momentos, ele procura ganhar o território mental pouco a pouco, muitas vezes de forma tão sutil que passa praticamente desapercebido, tá bom? Já o ataque de forma mais agressiva e direta, constante, com uma energia mais vigorosa, mais persistente, mais nociva, é como se o obsessor descarregasse todos os tiros de uma vez só. Ele não prepara uma armadilha, é como se ele estivesse invadindo o local, chutando a porta e dando tiro em todo mundo. Vamos colocar dessa forma, tá? Ele descarrega toda a munição de uma vez só, enquanto outros preferem de forma moderada, ganhando o território, tá? Esses que são mais agressivos, muitas vezes, são espíritos até sofredores, que não sabem nem muito bem o que está acontecendo. Não é todo o caso, existem aqueles também vingativos, que têm uma ligação kármica, ou simplesmente você entrou no caminho deles de alguma forma, então ele pode se irritar com você e vir na sua direção. Então ele pode atacar de forma agressiva, com o pé na porta, tentando jogar toda a energia negativa, tentando criar um colapso mental em você. Alguns são sofredores, nem compreendem muito bem isso, e outros não. São espíritos perversos. Tá? A diferença é que alguns vão fazer um ataque mais estratégico e moderado e outros não, vão chegar chutando a porta de uma vez e tentando criar um colapso mental.
Isso vai variar muito, vai funcionar com cada pessoa específica, com cada tipo de indivíduo. E esse ataque à distância, de uma forma geral, ele é bastante utilizado por espíritos de inteligência bastante sofisticada e ardilosa. Muitos desses espíritos são mestres da manipulação, verdadeiras inteligências trevosas, treinadas e capacitadas em se utilizar de recursos telepáticos nefastos para a degradação espiritual. E normalmente esses espíritos nefastos de intelecto mais aguçado, eles preferem estudar suas vítimas, eles preferem ir passo a passo para enfim desferirem o golpe fatal, o golpe final. Por isso eles preferem agir nas sombras, influenciando pouco a pouco a mente da vítima. Esses espíritos são chamados de magos trevosos ou magos sombrios. Quem conhece um pouquinho da literatura espírita sabe que esses espíritos servem às criaturas milenares estacionadas no mal, que controlam o submundo do planeta, tentando espalhar o caos e a discórdia. E essas criaturas se chamam dragões. Esses magos sombrios servem aos dragões, na maioria das vezes. Muitos dominam a psicologia comportamental, sabem como o indivíduo vai agir se eles tomarem tais decisões. É como um jogo de xadrez, dependendo da vítima, é claro. Se for uma vítima bastante convencional, ele não tem problema nenhum. Mas se for uma pessoa que tem uma energia legal, uma pessoa que esteja preparada espiritualmente, muitas vezes esses seres demoram anos e anos, até décadas, para encontrar o momento exato que consigam destruir suas vítimas, porque sabem que essas pessoas são futuros mestres da espiritualidade, são futuros iluminados que podem contribuir com a expansão da consciência do planeta como um todo, que participarão de forma efetiva da transição planetária, tá? Então, quanto mais você se ilumina, quanto mais você coloca o teu pezinho na senda espiritual, defendendo ideais nobres como o de Jesus, como do amor, do carinho, do universalismo, mais você se torna alvo dessas consciências estacionadas no mal. Então compreendam, cada vez mais que vocês pisam na luz, o mal mira em vocês. Claro que quanto mais você se protege de luminosidade, mais fica difícil para eles. Mas a gente não pode abaixar a guarda nunca, porque eles esperam décadas e décadas. Estou falando desses magos sombrios que servem aos dragões. Voltando então, focando então aqui no tema do vídeo, que são as formas de ataque, a gente pode falar que o ataque telepático, o ataque pelo pensamento, o ataque mental, ele não tem uma defesa direta. O que seria isso? Você não tem como defender esse tipo de ataque sofisticado? Seria isso? Exatamente isso? Não tem defesa? Sim, tem defesa, mas não da forma como a gente consegue se defender energeticamente, que é uma forma mais direta, tá? Você pode estar com a energia maravilhosa, com a sua defesa energética perfeita, mas o espírito ele vai conseguir plantar um pensamento em você. Plantar, não digo necessariamente, mas ele vai conseguir infiltrar aquele pensamento ali na sua tela mental e cabe a você ou não ter o terreno fértil para que esse pensamento cresça. Então, nesse ataque telepático, nesse ataque mental, a gente não consegue se defender de uma forma brutal, direta, impedir a invasão. Por quê? Porque para o pensamento não existe tempo e espaço. Ou seja, não tem como impedir que o pensamento entre na tua cabeça, não tem como. E se você lutar com o pensamento é pior, tá? Se eu falar para vocês, não pense no elefante branco, tu vai pensar no elefante branco agora, tá? Então você não pode dar atenção para o pensamento, você tem que ignorar o pensamento. E quanto mais sua mente estiver saudável, esse processo será mais fácil. E é por isso que eu sempre digo que a melhor defesa contra esse tipo de ataque é praticar a higiene mental dia e noite, para que o pensamento intrusivo não encontre sintonia, não encontre vibração adequada para que ele consiga se instaurar, para que ele não consiga se adequar ao fluxo do nosso pensamento, dos nossos pensamentos. E uma das melhores formas de se defender contra esse ataque telepático de forma objetiva é a prática diária da meditação, a meditação constante. Não só sentado no sofá ou no cantinho da casa, mas a meditação diária, no trabalho. A contemplação também é muito importante, contemplar o mundo à sua volta, perceber que nós somos seres encarnados e que temos um propósito aqui.
quanto mais você se torna consciente de si mesmo e quanto mais você se preocupa com o mundo à sua volta, quanto mais você se torna uma pessoa universal, preocupada com o bem-estar do próximo, seja do teu país ou do outro, quanto mais você se torna consciente de que você é um espírito encarnado e tem uma missão aqui, que é melhorar esse mundo, mais você consegue atingir níveis superiores de consciência. E onde estão esses níveis superiores de consciência? A gente encontra distribuídos ao longo da nossa coluna vertebral, na função de chakras. Cada chakra simboliza um centro energético, estou falando dos principais, dos 7 principais. Mas, além disso, eles simbolizam, eles representam, na verdade, de forma direta, estágios e patamares de consciência. Então, quando você se preocupa de uma forma universal com o mundo, você atinge o chakra anahata, o intermediário, que é o chakra da compaixão, que equilibra o espiritual com o material. O material são os 3 primeiros chakras. O espiritual são os 3 últimos chakras. O anahata é o chakra do meio, o cardíaco. Então você atinge depois o vishuddha, que é o laríngeo, o chakra agnya, que é o frontal, e o chakra sahasrara, o lótus de 1000 pétalas, também chamado de chakra coronário. Então, pela meditação constante, pela oração diária, também é muito importante, pela contemplação do mundo à sua volta, pela reforma íntima, pela abordagem do seu próprio movimento de autoconhecimento, pela interiorização e pelo mergulho profundo, você consegue atingir patamares superiores de consciência, onde os seus pensamentos terão uma serenidade maior, uma tranquilidade quase que inabalável. Eu digo quase porque muitas vezes a gente acha que estamos num patamar inabalável, mas dependendo da situação, nosso tapete é puxado. Mas percebam, quanto mais a gente atinge esses níveis de consciência, mais a gente consegue permanecer nesse processo, digamos, de higiene mental, de reforma íntima, e isso evita o ataque mental de forma esplendorosa, porque ele entra nessa sala de estar, que é a sua mente, e não encontra nenhum amigo, nenhum conhecido, nada que possa dar força para ele, nada que possa fornecer energia para que esse pensamento cresça e se alimente, porque o pensamento também é uma forma de energia muito sutilizada, né? Ele é mais próximo da consciência que a energia propriamente dita. É um outro papo, senão eu vou acabar me perdendo aqui. Mas voltando aí a essas formas de ataque, então o ataque pelo pensamento ele pode ser evitado dessa forma. Quando você se torna um profundo conhecedor de si mesmo, esse ataque mental, telepático pelo pensamento, por mais que ele entre na sua mente, ele não ganhará território, pois não encontrará terreno fértil. E quando a mente da vítima, quando a mente do encarnado, ela não está em serena tranquilidade, ela não tem quietude, não tem silêncio interior, não tem higiene mental, não praticou a reforma íntima em nenhum momento, não buscou o autoconhecimento, como dizia Sócrates na antiguidade, na inscrição do templo de Delfos, na Grécia Antiga, conhece-te a ti mesmo. Tá? Até uma das perguntas no Livro dos Espíritos é essa. Quando Santo Agostinho é perguntado qual é a melhor forma da reforma íntima, Santo Agostinho responde, é pelo autoconhecimento. Tá? Então percebam, se o indivíduo não tiver higiene mental, se ele for propenso ao caos e à confusão mental, dando bastante receptividade a energias nocivas, a pensamentos destrutivos, essa invasão mental que o obsessor está tentando empreender vai ter sucesso dessa vez. E em estágios bastante avançados, pode levar a uma obsessão extremamente grave, caracterizada por uma espécie de hipnotismo doentio, que muitas vezes chega ao domínio mental completo, a subjugação mental total. Então a dica que eu dou para vocês, para combater a intrusão mental, oração, reforma íntima, meditação, contemplação, mantras, higiene mental. Então vamos agora para a segunda forma de ataque.